Quartas de final da Copa Verde, cara, já começou, já tivemos 3 confrontos ontem e hoje a gente vai ter o Paysandu em campo para enfrentar o Manaus. Vamos ver como os times vão chegar, né? Como é que tá o momento de cada um desses dois times e o que tá em jogo e, obviamente, quem é o favorito pro jogo de hoje. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e, cara, eu só tenho a agradecer, batemos a meta de 40 mil inscritos e agora vamos pra mais, cara. A Série B vai começar, a torcida do Papão sempre me deu muita força aqui desde o início do canal, então, cara, se você tá conhecendo agora, vamos se inscrever, porque a gente tá indo aí pra uma meta ainda maior pros próximos meses aí, vamos bater 50, 60, 70, vambora aí, vamos voar com o torcedorismo mostrando futebol pelo Brasil, beleza? Copa Verde é o assunto desse vídeo de hoje aqui, cedinho já lançando esse vídeo. É uma competição que, cara, dá uma vaga importantíssima direto na terceira fase da Copa do Brasil. Como você sabe, é na Copa do Brasil do ano que vem, né? Quem for campeão da Copa Verde desse ano já entra direto na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, que paga uma cota muito alta, né? Então, a Copa Verde já está nas suas quartas de final. Tivemos 3 jogos ontem, o bicho pegou, não tivemos nenhum empate. Os favoritos ganharam, né? Não teve nenhuma surpresa. E amanhã vai ter o vídeo da análise completa desses primeiros jogos aí, da primeira perna das quartas de final, porque no final de semana já temos os jogos da volta, né? Hoje é dia de falar do último jogo dessa ida das quartas de final, Manaus versus Paysandu, jogo às 21 horas da noite, né? 21 horas é da noite, né? Diferentemente das oitavas de final, as quartas de final, como eu já falei, são decididas em 2 jogos, ida e volta, um jogo na casa de cada time, tá? E hoje o primeiro jogo é na casa do Manaus, lá na Arena da Amazônia, né? Estádio de Copa do Mundo. E esses dois times, tanto o Paysandu quanto o Manaus, vivem momentos assim diferentes na temporada, tá? O Manaus fez um primeiro turno no campeonato estadual abaixo das expectativas, né? Foi bem na fase classificatória, mas quando foi pro mata-mata caiu nas quartas de final, acabou perdendo pro Nacional, que é um time muito tradicional lá do Amazonas, e foi eliminado. No segundo turno que já começou, o time está fazendo outra boa campanha na fase classificatória, é o líder do grupo A, já jogou 3 jogos ali no segundo turno, venceu 2 e empatou 1. E o Manaus, a gente sabe que é um time que teve que se reformular, né? Ele jogou a Série C junto com o Paysandu, mas teve uma péssima campanha e acabou sendo rebaixado. Enquanto o Paysandu subiu, né? O Manaus desceu, né? Foi rebaixado para a Série D. Um dos principais destaques do Manaus nessa temporada 2024 é o meia Adenilson, tá? Ele jogou todos os jogos do time até aqui na temporada e, cara, ele tem sido muito, muito importante ali na criação, na contenção. É um cara que realmente tem se desdobrado no meio-campo e em 2024 ele é um dos destaques do time do Manaus, tá? Então, cara, o Paysandu vai ter que ficar de olho no Adenilson porque ele realmente é um jogador-chave do Manaus. E o Paysandu, cara, a fase do Paysandu é muito melhor que a do Manaus, né? É um time que faz um excelente início de 2024. Olha os números do Paysandu, cara, na moral mesmo. Sim, olha isso aqui. 13 jogos disputados até agora, com 3 empates, 1 derrota, que eu já vou falar sobre ela, e 9 vitórias. Então, assim, o Paysandu é um time que tá na mão do Hélio dos Anjos. Todos os times que eram inferiores ou do mesmo nível do Paysandu, ele bateu de frente e foi melhor nas partidas, ou venceu ou empatou jogando melhor. O único time que estava um degrau acima foi essa derrota que foi para o Juventude na Copa do Brasil, uma derrota muito doída porque causou uma eliminação, né, na segunda fase da Copa do Brasil. Mas o Paysandu ainda é um time em construção, contratou muita gente e se reforçou muito bem, tá? Trouxe o Nicolas de volta, que sem dúvida nenhuma é o grande destaque do Papão nesse início de temporada. Ele já fez 9 gols em 8 jogos no Campeonato Paraense, né? 9 gols em 8 jogos disputados lá. Ele é o artilheiro do campeonato por enquanto. E contando a temporada inteira, são 9 gols em 11 jogos, tá? Tivemos já oitavas de final aqui da Copa Verde e tivemos 2 fases que o Paysandu participou na Copa do Brasil, né? A primeira e segunda fase. O Papão no Paraense foi o líder do seu grupo, tá? Já acabou a fase classificatória. O Paysandu foi líder invicto, tá invicto até agora no campeonato. Nas quartas de final atropelou o Bragantino, 2 vitórias, se classificou para as semifinais e é um time que já tem 10 jogos no campeonato com 8 vitórias e 2 empates. Então, assim, cara, um aproveitamento absurdo do Paysandu, né? Essa derrota para o Juventude acabou botando, assim,
trouxe o time um pouco com os pés no chão, né? Do tipo assim, ó, rapaziada, tem muito trabalho para fazer ainda. Deu uma noção de que o time precisa ainda melhorar, porque o nível de competitividade que o Paysandu vai enfrentar ali na frente na Série B é muito maior, né? E já começa agora na Copa Verde, pega o Manaus, que é um time de Série D, mas com investimento de Série C, né? Vamos falar real aqui, é um time com investimento razoavelmente, razoável, né? É um investimento razoável, e o Paysandu, embora tenha um investimento maior, vai encontrar certa dificuldade sim jogando contra o Manaus. O retrospecto entre os dois times é de 10 jogos oficiais, com 2 vitórias do Manaus, 5 do Paysandu e 3 empates. Então o Paysandu leva a vantagem no confronto histórico, tá? A última derrota do Paysandu pro Manaus foi em 2020 aqui na Copa Verde também, tá? E existe ainda uma freguesia danada, tá? Dos amazonenses contra os paraenses, né? Até o início dessa semana eram 34 duelos, né? Mas contando Remo e Manaus de ontem, fomos a 35 duelos entre times desse estado na Copa Verde, e os paraenses têm agora 19 vitórias, 13 empates e só 3 derrotas contra os amazonenses. Então assim, é uma freguesia danada ali, os dois estados brigam, né? Entre aspas, brigam para ver quem é o estado mais... o maior estado futebolístico do norte ali, né? E, cara, a gente sabe que o Pará tem uma tradição muito maior, mas o futebol amazonense está crescendo muito rapidamente nos últimos anos, tá? Então, o Paysandu hoje é ainda o maior campeão da Copa Verde, tem 3 títulos, já é tricampeão da Copa Verde, e cara, é também o clube paraense com mais vitórias contra times do Amazonas. Então são 9 vitórias dentro daquelas estatísticas que eu falei. Então o Paysandu é um time que está acostumado a jogar contra os amazonenses e está acostumado a vencer, inclusive, tá? Na reta final da Série C do ano passado, teve uma vitória ali na fase classificatória contra o Amazonas fora de casa, que até então era o líder, que praticamente impulsionou o Paysandu a se classificar para o G8 e depois conquistar o acesso. Acabou perdendo um jogo dentro de casa para o próprio Amazonas no quadrangular final, que acabou tirando ali a chance de disputar o título, mas o Paysandu costuma ir muito bem contra os times do Amazonas. Então o Manaus vai ter que, meu irmão, botar o pé no chão e correr, tá? Até porque é um jogo muito importante para o time do Manaus, né? A diretoria sabe disso, é um jogo de muita visibilidade, né? Um clássico do norte, a gente já pode colocar assim. Inclusive o time arrumou 2 patrocinadores só para esses 2 jogos contra o Paysandu, né? Vai ter uma visibilidade muito maior, os jogadores sabem disso, então os caras vão dar a vida e o Paysandu vai ter que igualar na vontade, porque só a técnica não vai bastar, tá? Então é um jogo que eu vejo o Paysandu, mesmo fora de casa, como favorito, tá? Jogando contra o Manaus. Acredito que o Paysandu vai ter o controle maior da partida na fase ofensiva, e para mim são 3 raios pro Papão, 2 raios pro Gavião, e assim eu espero que seja a partida, tá? Uma partida com o Paysandu propondo o jogo e o Manaus de vez em quando tomando as rédeas da partida. Se você vai nesse jogo, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca, que eu vou repostar geral. Pessoal do Pará, pessoal do Amazonas sempre me marca lá no Instagram, então continue me marcando que eu vou repostar. Se você for no meu Instagram agora, você vai ver a festa de alguma torcida que me marcou nos jogos de ontem, então vai lá que eu vou repostar a festa da sua torcida também. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo aqui comigo, tu é muito brabo. Amanhã eu vou lançar um vídeo sobre todos os jogos, tá? Dessas quartas de final. No final de semana teremos mais análise dos próximos jogos aqui na Copa Verde, então se inscreve no Torcedorismo, ativa o sininho para ter certeza que você vai receber esses vídeos. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!